E aí, meus jovens? Fala aí, como é que tá essa força? Sossegados? Só na paz? Então vamos comigo. Vamos lá, Jurema. A Jurema adora esse conteúdo, né, Juremilda? Cachorrinho fedido. Galerinha, vamos lá. A Jurema vai ajudar a gente a falar um pouquinho sobre o quê? Sobre Jânio Quadros. Varre, 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 ai. Varre, varre, vassourinha. O povo já está cansado. Vamos, pessoal. Brincadeiras à parte. Que bom que vocês estão aí. Eu havia prometido para vocês que hoje traria esse conteúdo, né? Na semana passada, na quinta-feira passada, vocês tiveram uma aulinha sobre a era JK, construção de Brasília e os anos dourados, né? Uma época em que o Brasil ficou extremamente feliz, irreconhecivelmente feliz. Uma época em que muitos brasileiros acharam que esse país ia dar certo. Pena que eles estavam errados. Por quê? Porque se na década de 1950 muita coisa boa aconteceu, o governo Getúlio Vargas, com a criação da Petrobras, com outras empresas, com o governo Juscelino Kubitschek, com um grande crescimento econômico, com a industrialização, com a chegada dos automóveis, dos eletrodomésticos, os anos 60 não foram tão felizes assim. Nós vamos entender o porquê. Galera, nós vimos então que Juscelino Kubitschek, o JK, para conseguir fazer o que ele fez, construir Brasília em 3 anos, para conseguir trazer as empresas estrangeiras, ele pegou muito dinheiro emprestado e o Brasil ficou bastante endividado. Isso gerava um grave problema na economia brasileira. Os preços subiam muito e o salário das pessoas não subiam assim. Então as pessoas trabalhavam e ficavam mais pobres. Isso se deve principalmente por causa da inflação. Professor, o que é inflação? Inflação, galera, vocês ainda vão aprender mais pra frente. Mas é quando o nosso dinheiro perde valor. Como assim, professor? Olha, o que eu compro com 10 reais hoje, eu não vou conseguir comprar com 10 reais o ano que vem. Você já viu que o preço das coisas sobe? O preço dos produtos vão subindo e etc. E eu preciso de mais reais para comprar o mesmo produto? Eu vou te dar um exemplo. Muitos de vocês já devem ter ido ao MC Donald's, o McDonald's, né? Pois é, quando o McDonald's chegou aqui em Anápolis, por volta de 2002, para você comprar um cheeseburger, aquele sanduíche mais comumzinho, um cheeseburger, era, se eu não me engano, 89 centavos ou 99 centavos. Ah, professor, mas era só isso? O salário também era menor, mas o sanduíche era R$1. Hoje, 18 anos depois, o sanduíche não mudou nada. Ele tem os mesmos ingredientes, o mesmo tamanho, o mesmo peso. Mas para eu comprar o mesmo sanduíche hoje, eu preciso de, sei lá quanto que tá, R$8. Ou seja, o meu dinheiro perdeu o valor. Eu preciso de 8 vezes mais reais para comprar a mesma coisa. Isso é mais ou menos o que acontece com a inflação. O seu dinheiro perde valor. Quer ver? Depois vocês prestem atenção num produto que vocês gostam muito. Por exemplo, eu gosto muito daquele chocolate Snickers, né? Se você vai ao mercado, o preço dele é mais ou menos R$2,50. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, veja qual será o preço dele. Possivelmente ele vai ter o mesmo peso, os mesmos ingredientes, mas eu vou precisar de mais reais. Por quê? Porque existe uma coisinha que chama inflação, que é a desvalorização do dinheiro. Naquela época, o governo pegou muito dinheiro emprestado e a inflação crescia muito. Então, os trabalhadores recebiam o salário e não conseguiam comprar as coisas. Isso é um grave problema. Quando o JK saiu do governo, teve uma eleição. Quem ganhou a eleição foi o Jânio Quadros. Jânio Quadros
ele era um político, ele é natural do Mato Grosso, se não me engano, mas ele fez carreira política em São Paulo. Ele vai concorrer com um general, o general Henrique Lott. O Lott, ele era uma pessoa muito bacana, mas ele era gago, ele era ruim para fazer discursos, ele era ruim para empolgar as pessoas. Já o Jânio Quadros não, pessoal, ele era um fenômeno político. Ele teve uma carreira política meteórica, ele foi vereador, deputado, governador e presidente. Ganhou todas as eleições que ele concorreu. Ele tinha características populistas. Como assim, professor? Ele tentava se parecer com as pessoas mais pobres, com as pessoas comuns. Então era muito comum que ele saísse na rua e entrava numa lanchonete, pedia café, ele levava pão com mortadela, pão com presunto enrolado no bolso, né? Ele saía de casa com um sapato de um pé e outro pé de outro sapato, né? Ele chegava até a jogar farinha de trigo nos ombros para parecer que ele tinha caspa, né? Caspa, aquela coisinha que tá na cabeça assim, para quê? Para que ele se parecesse com as pessoas comuns, para que ele se parecesse uma pessoa do povo. Então, as pessoas gostavam dele, achavam que ele era uma pessoa do povo. E quando ele foi governador de São Paulo, ele ficou com uma fama de ser muito bom, um bom governador, um bom gerente, né? Um bom político. Então, pessoal, durante a campanha dele, ele tinha o slogan dele, que é varre vassourinha. Ele andava sempre com uma vassoura, né? Uma vassoura que ele usava, que ele dizia que ele ia varrer a bandalheira. Ixi, vamos olhar essa vassoura aqui, cocôzão. Ele ia varrer a corrupção e a roubalheira para debaixo, né, do tapete. Ele ia acabar com a corrupção, acabar. Então tinha a musiquinha, varre, 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 vassourinha, o povo já está cansado. Sabe essas músicas de político, da época de eleição? Os jingles, né? E acabou que ficou muito famoso. As pessoas gostaram e ele vai acabar ganhando essa eleição. Pessoal, o Jânio Quadros, ele assume a presidência numa época de crise. Por que uma época de crise? Olha, o Brasil estava com muitas dívidas. E aquele crescimento da época do JK, aquele tanto de empresas que veio para cá, já não estava acontecendo. Então ele vai assumir a presidência numa época muito conturbada, muito difícil, né? O Brasil encontrava-se numa grave crise econômica. O Brasil não crescia, mas a inflação, a desvalorização do dinheiro já era muito grande. O salário dos trabalhadores não crescia, o preço das coisas crescia muito. Então as pessoas trabalhavam e ficavam mais pobres. Além disso, pessoal, a Revolução Cubana e a Guerra Fria deixavam uma grande tensão política no Brasil. Nós fizemos alguns comentários sobre essa Guerra Fria, né? Foi uma guerra diferente, porque foi uma guerra principalmente uma guerra política e uma guerra tecnológica, né? Para ver qual país era o mais rico, mais poderoso. De um lado desta guerra estavam os Estados Unidos da América. Do outro lado estava a antiga, hoje não existe mais, União Soviética, né? Que tinha a Rússia como principal país. Em todo o continente americano não existia nenhum país que era aliado da União Soviética. Até que em 1959, Cuba, uma ilha lá pertinho dos Estados Unidos, vai passar por uma revolução e vai se aproximar, né, da União Soviética. Só que Cuba ficava pertinho de Miami, da Flórida, né? Pertinho da Flórida ali dos Estados Unidos. Aquele país, né, os presidentes norte-americanos acenderam um alerta vermelho. Epa! Cuba, um país pertinho dos Estados Unidos, se tornou, né, um aliado da União Soviética, que era inimigo, que era o país contrário aos Estados Unidos. E aí, cara, os Estados Unidos vai ficar com muito medo de outros países da América, seguirem os mesmos passos de Cuba e se aliarem aos
aos soviéticos, né, à União Soviética. Então existia uma grande tensão política. Os Estados Unidos não queriam de jeito nenhum que o Brasil, por exemplo, o maior país da América Latina, se tornasse inimigo dos Estados Unidos, né? Então, havia uma tensão muito grande dentro dessa Guerra Fria. De um lado, haviam os chamados capitalistas, né, liderados pelos Estados Unidos. Do outro lado, os comunistas, liderados pela União Soviética. Quando o presidente assume, o Jânio Quadros, ele começa a tomar uma série de medidas que não agrada a ninguém. Para tentar controlar a crise econômica, ele vai cortar gastos, ele vai demitir pessoas, ele vai aumentar alguns impostos e as pessoas mais pobres não gostaram nada disso. Já do outro lado, ele tenta uma aproximação com a União Soviética, né? E aí os Estados Unidos e uma parte do Brasil, principalmente os militares, o exército, também não gosta nada disso. Ele vai perder o apoio político. Ele não tinha, os deputados não votavam as propostas que ele fazia. E ele acabou sem forças, com as suas mãos atadas. O Jânio Quadros, ele tinha um estilo muito autoritário. Ele era conhecido como o presidente dos bilhetinhos. Ele dava as ordens, né, para os seus ministros, para os seus secretários. Ele nem conversava não, dava só as ordens por bilhetinhos. E ele ficou mais ou menos, se eu não me engano, 7 meses no governo. O que ele fez? O Brasil precisava de mudanças. O Brasil precisava de um presidente sério, alguém que conseguisse organizar a crise. Mas o presidente Jânio Quadros proibiu biquíni nas praias do Rio de Janeiro. Ah, professor, o presidente pode fazer isso? Não. Mas se eu quiser andar de biquíni, eu ando. Se você quiser andar pelado, não. Pelado não pode. Mas enfim, ele proibiu o tal do lança-perfume. É uma droga. Na época, era legalizado. As pessoas usavam como bom ar. Sabe o bom ar? Você vai bater um cagão, aí dá aquele fedor, você bate o bom ar para diminuir aquela catinga, né? Era usado como bom ar, as pessoas cheiravam aquilo, davam uma tonteira. O presidente vai proíbe o lança-perfume. O presidente Jânio Quadros proibiu corrida de cavalo nos dias de semana. Hoje em dia, corrida de cavalo nem é algo tão comum, mas antigamente fazia muito sucesso. E aí, pessoal, o presidente proíbe também rinha de galo, que é briga de galo. Antigamente era muito comum também no Brasil. E aí, galera, esse presidente que se preocupava mais com o que as pessoas iam vestir, iam fazer, do que com a economia, acabou perdendo muito apoio, acabou perdendo muito prestígio, ninguém mais dava moral. O presidente ficou uma pessoa desmoralizada, né? E aí, pessoal, ele tenta dar um golpe político. Ele manda o vice-presidente lá para a China. E a China, que era comunista, né? E quando o vice-presidente estava lá na China, ele faz a sua renúncia. Ele manda a carta falando que ia deixar a presidência. Com 7 meses que ele havia se tornado presidente, ele renunciou. Na verdade, pessoal, o Jânio Quadros, ele tentou dar um golpe. Ele pensou: os militares não vão deixar o João Goulart, que é o vice-presidente, que está lá na China, assumir. Porque havia o medo do comunismo, havia o medo da Guerra Fria. Então ele pensou: eu vou renunciar aqui, os deputados não vão aceitar a minha saída. E aí eu vou voltar para a presidência com poderes totais. Aí eu vou mandar, desmandar, sem que ninguém possa me contrariar. O problema é que o plano dele deu errado. Aceitaram a renúncia dele. E ninguém saiu nas ruas para apoiar o Jânio Quadros. Aceitaram a renúncia dele, beleza. O presidente foi eleito, 7 anos depois ele saiu, ele pediu para sair. E professor, o que aconteceu? Cara, aconteceu muita coisa. Porque o vice-presidente que deveria assumir estava lá na China. Mas a China é comunista. Epa, a Guerra Fria está explodindo. Foi muito complicado. O João Goulart demora para voltar para o Brasil para tentar organizar a situação. E aí, pessoal, ele
consegue voltar para o Brasil, só que ele cria um cargo de primeiro-ministro para tirar o poder dele, né? Isso não precisa saber não, né? Nem coloquei aqui. Eu quero que vocês saibam que para o João Goulart voltar para o Brasil e se tornar presidente, demorou muito, né? E ele voltou sem os seus poderes de presidente, só em 1963 é que ele vai de fato se tornar um presidente com poderes totais. Tem até um detalhe, pessoal, existia até um plano para derrubar o avião dele e para matar ele, para impedir que ele voltasse. Por quê? Muitas pessoas no Brasil achavam que o João Goulart era comunista. Ah, professor, o que é comunismo? Não vou falar sobre isso não. Vocês vão aprender isso aí lá no 9º ano. Mas, né, acusavam ele de ser desse grupo político aí, de esquerda, né, dos vermelhos lá, comunista. Só que na verdade ele não era comunista em si, né, ele era um fazendeiro rico e etc. Mas enfim, quando o João Goulart assume o poder, então, foi muito difícil para ele se tornar presidente. E o Brasil estava num problema, cara, estava numa crise danada. De um lado, a esquerda, de um lado, a direita, a crise econômica muito grande e os Estados Unidos preocupados com o rumo do Brasil. Para tentar melhorar a situação econômica, o João Goulart lançou um plano chamado Plano Trienal, porque tinha 3 anos de governo ainda. Depois que ele vira presidente de fato em 63, ele teria o ano de 63, 64 e 65, né? Onde teria novas eleições. Então ele fez um plano trienal, um plano econômico de 3 anos. Só que esse plano não deu certo, não conseguiu acabar com a dívida, não conseguiu melhorar a inflação, não conseguiu diminuir o desemprego e o plano dele foi por água abaixo. Para tentar ainda uma última cartada, o presidente João Goulart fez um conjunto de medidas que ele queria implantar no Brasil chamada reformas de base. Era um monte de mudanças que ele iria fazer no Brasil, mudanças muito assim, como é que eu posso dizer, sem nexo, né? Não havia nem condições algumas dessas mudanças, outras eram muito boas, né? Enfim, mas quando ele lança esse programa dele, essas reformas de base, ele faz um discurso lá no Rio de Janeiro, né, na Central do Brasil, ele fala que ele ia fazer reforma agrária, ele ia pegar a terra dos fazendeiros e ia distribuir entre as pessoas. Ele falava que as pessoas que pagavam aluguel iam ter o direito de ganhar as casas, né? Ou seja, ele promete um monte de coisas. E aí, pessoal, as pessoas que eram contra o João Goulart não aceitam de jeito nenhum. Uma semana depois que ele faz esse comício, esse evento, né, lá no Rio de Janeiro, se organiza uma marcha contra o João Goulart. Milhares de pessoas saíram nas ruas pedindo para que os militares fizessem alguma coisa, pedindo para que os militares tomassem o poder, porque tinham medo, né, de que o Brasil se tornasse um país comunista. Tinham medo de que o Brasil fizesse igual Cuba, né? E aí, galera, o João Goulart ele vai acumulando um monte de erros, né? Mas enfim, vocês vão aprender isso lá no 9º ano também, mais especificamente sobre o governo dele. O que acontece? O João Goulart ele perde todo o apoio dele. Ele perde o apoio da esquerda, que queria mudanças radicais. Ele perde o apoio da direita, que queria um controle da economia. Ele perde o apoio dos militares, que agora passam a ver ele como um presidente fraco e sem poder de liderança. Da noite do dia 31 de março para o dia 1º de abril, vários setores do exército, saindo de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo, marcham sobre o Rio de Janeiro e sobre Brasília. Os soldados vão para as ruas. Amanhã do dia 1º de abril amanhece com tanques de guerras, caminhões do exército e muitos soldados com fuzis nas ruas. Muitas pessoas nem sabiam o que estavam acontecendo. Quando o João Goulart percebe que os militares estavam contra ele e iriam para Brasília para prender ele, ele vai para o Rio Grande do Sul, de onde ele era, né,
onde ele havia nascido e tudo mais. Depois ele foge, ele se exila no Uruguai. O exército, a marinha e a aeronáutica tomam o poder. Milhares de pessoas que eram contra esse golpe político, né? Quando você tem um presidente que foi eleito, que está dentro da lei, que ele é expulso do poder, isso chama-se golpe político, né? Nós já vimos sobre isso lá quando Vargas, em 1930, toma o poder. Nós vimos que em 1937 o Getúlio Vargas dá outro golpe, né? Cancela as eleições e etc. Então, quando um grupo toma o poder sem eleições, nós chamamos de golpe político. Ah, professor, mas meu pai fala que era bom aquela época. Gente, nós estamos falando dos fatos que aconteceram, ninguém está falando aqui se foi bom ou se foi ruim. Isso nem cabe a gente, né? Historiador não é comentarista político. A gente sabe de uma coisa. O presidente João Goulart, ele foi vice-presidente, ele foi eleito também, e havia uma Constituição e ele estava seguindo essa Constituição. Os militares marcham até Brasília e forçam a saída dele. Ah, professor, por que ele não esperou os militares? Possivelmente ele seria fuzilado, né? Morto ou preso. E aí, para evitar isso, ele acaba saindo do Brasil. Em 1964, os militares chegam ao poder, à presidência. Eles, inicialmente, diziam que não iriam ficar muito tempo. Iria só completar o mandato do João Goulart e iria ter eleições em 65. Os militares iam devolver a normalidade do Brasil. Os militares, pessoal, por que eles deram esse golpe? Havia a ideia do medo dos comunistas, a ameaça vermelha. Para evitar que o Brasil se tornasse um país comunista, os militares tomaram o poder. Essa foi a desculpa que eles deram, né? Esse foi o pretexto. Não havia chances. No Brasil nunca teve comunismo de verdade. Nunca teve grupos organizados, né? Existem alguns pensadores, alguns artistas aí que fica babando ovo para Cuba e etc, que é os bocozão, mas de fato nunca houve grupos organizados capazes de tomar o poder. Mas foi a desculpa que os militares utilizaram e em 1º de abril de 1964 o Brasil acordou sem o presidente João Goulart e os militares vão ficar 21 anos seguidos no poder. Dá início então à ditadura civil-militar, que vai durar de 1964 a 1985. Ok, pessoal? Copiem esse conteúdo nos cadernos, 5 horinhas, nós entraremos no Google Meets para a gente fazer aquele bate-papo e aquele tira dúvidas, ok? Então, até mais para vocês. Hasta luego.